Boa noite. Tá bom o áudio? Tranquilo? Agradecer à casa pelo convite. E assim, foi inusitado e inesperado. Hoje à tarde me ligaram, porque quem estaria aqui hoje era o Césio, né? E ele está doente, e aí a gente já roga que ele melhore logo. E eu quero tanto agradecer como cumprimentar os que estão aqui presentes, como também os que estão na internet, né, na TV GEP, no GEP TV, assistindo às atividades que a casa tem feito. Além de ser trabalhador desta casa e frequentador, eu também tenho no Facebook um blog Entre Nós, onde eu procuro falar sobre espiritualidade, sobre a vida em geral, né? Eu procuro trazer textos, dicas de vídeos. E hoje, com esse tema, a obsessão e desobsessão, só o amor liberta, meu amigo? Não. Tá aqui, tá na minha mão. Mas não tá. Parou. É ótimo. Vá lá, passe aí, por favor. Você me trava. Congelou, deu freeze? Posso tentar? Não. Não. Não é proximidade não. Não. Eu já tenho o hábito de trabalhar com 5, 10 metros, andando na sala. Mas passe para mim, por favor. Não tem problema não. Então, voltando, né? O nosso objetivo... saiu. Então, o nosso objetivo é desmistificar essa figura que existe, essa relação entre obsessor e obsidiado. E, principalmente, dentro da casa espírita, nós nos deparamos com um mito que tudo de ruim que acontece na minha vida é o meu obsessor. E é interessante que eu só tenho um. Muitas vezes são vários, né? Ou às vezes não tem nenhum, mas eu atribuo tudo que acontece comigo a ele. Ele existe? Claro que existe. Próprios espíritos explicam a Kardec que a gente vai trazer aqui. Mas, pode passar, que eu não estou conseguindo passar. Mas, Kardec, nessa passagem, lá ele fala que a obsessão, ele vai conceituar que a obsessão é qualquer que seja a natureza, independente de mediunidade. Então, muitas vezes, nós achamos que somente médium é que está obsediado. Acreditamos que nenhuma outra pessoa tenha. E a gente vai se deparar, e a gente se depara muitas vezes na casa espírita, com a maioria das pessoas que chegam à casa espírita, não sendo espírita, chega com problemas. E muitas vezes esses problemas são de ordem de obsessão, ordem de sofrimento, ordem de problemas, que a gente vai procurar trabalhar aqui um pouco. Então, Kardec, por meio desta frase, dessa passagem, ele nos lembra que não depende de mediunidade e não é uma coisa exclusiva da doutrina. Pode passar. E para isso, eu trabalhei essa apresentação seguindo esses tópicos. Falar da obsessão na história, só para que a gente entenda que não foi com a doutrina que essa terminologia ou que essa situação aconteceu. Vamos falar também da relação do obsessor e do obsediado, a origem, os tipos de obsessão e, claro, a parte mais importante, como é que eu devo fazer para cuidar, para que eu possa me tratar, mas principalmente como eu posso me prevenir. Pode passar.
Então, na história, a gente pode ver, foi extraído essa frase, ela foi encontrada no Templo da Luz, lá na China, 1000 anos antes de Cristo, mostrando que muitas vezes nós pensamos que estamos só, mas muitas vezes não estamos sós. Muitas vezes tem irmãos que estão ao nosso redor, algumas vezes a atrapalhar, mas muitas vezes também a nos ajudar, procurando. E aí a gente, quando é criança, todos os pais, principalmente as mães, nos lembram, na hora de dormir, daquela prece angelical do anjo da guarda, que muitas vezes a gente vai crescendo e se esquece que ele está conosco, que se esquece que ele existe, e ele sempre está ao nosso lado. Espíritos protetores, no livro dos Espíritos nós vamos falar sobre, o Kardec fala sobre espíritos protetores, sobre espíritos familiares, mentores, amigos, né? Então, na China, foi encontrada justamente essa frase, dizendo que a gente não está sozinho, visto que somos vistos ou ouvidos, e os espíritos são testemunhos de tudo. E é interessante que algumas vezes eles nos pegam na virada. A gente dizer uma coisa, às vezes está na reunião mediúnica, e a gente está dialogando, e aí o doutrinador no diálogo fala algo que ele não faz, e o espírito vem e dá a contradita. Meu irmão, que é isso? Querendo nos enganar, quem você pensa que engana? A gente está sempre ao seu lado e sabe o que você faz. Pode passar. Outro momento, já nesse diálogo com Jesus, quando ele está no templo, um pai leva um jovem que durante muitos anos é considerado pela população, inclusive pelo pai, como endemoniado, em que o garoto sofre bastante. E nesse momento, Jesus, condoído da sua dor, mantém um diálogo, né, e aí é até dito na Bíblia que é uma falange de espíritos. Inclusive aqui é usado no plural, ou seja, não é só um que está junto àquele jovem. E aí Jesus, com a sua autoridade moral, pede que eles se afastem. E eles saem, e o jovem já depois de tantos anos, sobre aquele domínio tão desgastado, tão fatigado, imediatamente cai de cansaço, de energia tirada dele. Então, só mais um momento para que a gente possa ter uma noção e uma referência de quão antigo se dá essas relações. Por favor. E aí, eu gostaria de entrar agora nessa relação obsessor e obsediado. E aí no livro dos Médiuns, na questão 237, os espíritos nos falam, conceituam o que é obsessão, dizendo que é o império, ou seja, o domínio, o jugo que alguns espíritos tentam tomar por certas pessoas. E aí é interessante nessa imagem, onde o artista faz uma retratação de um jovem, provavelmente muito ligado à luxúria, né, pelos trajes que ele está, e principalmente pelas pessoas que estão no entorno dele a atormentá-lo, a fazer um jugo sobre ele. E provavelmente é interessante que talvez a pessoa que fez essa pintura, essa retratação, tinha a capacidade de vidência, ou sofreu uma inspiração durante o sono, para poder retratar uma relação que muitas vezes nós não vamos nos deparar no dia a dia. Ver desta forma, como está retratada. Acontece? Acontece. Mas de forma invisível. A não ser aqueles que possuem mediunidade de evidência, é que podem perceber o que está acontecendo no entorno da pessoa. Então é muito interessante essa retratação. Pode passar. Outra coisa, é muito interessante essa obra da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Ela traz uma conotação ao tratar desse assunto, dessa temática, e com isso ela tenta desmistificar justamente essa relação. Então, nesta frase, ela afirma e prova e demonstra que o obsessor não é um estranho a mim.
muitas vezes, e aí isso a gente se depara na experiência da mesa mediúnica, de reuniões mediúnicas, bibliografia, a literatura espírita, a literatura de Chico Xavier, a gente vê e percebe que muitas vezes aquele que hoje está desejando vingar-se, fazer-me o mal, foi alguém que eu fiz o mal em outra vida. Ou até nesta vida que ele já desencarnou. Às vezes é alguém que nós tínhamos uma relação de amor e por algum problema, por algum desafeto, rompemos. Às vezes uma relação de traição, às vezes mesmo um abandono, às vezes o roubo, às vezes um assassinato. E hoje ele compreende, na concepção dele, porque ele ainda está na lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, que ele tem todo o direito de pagar, de reparar o mal que eu fiz a ele. E ele quer fazer, ele mesmo com as suas mãos, com os seus desejos, ele tenta fazer esse intento. Ele ainda não está na lei de Jesus, na lei de amor. E então, a primeira coisa que a gente tem que entender, raramente a gente vai se deparar com espíritos que têm prazer do mal e do sofrimento e nem me conhece e quer fazer algo contra a minha pessoa. A maioria dos que estão próximos a mim são pessoas do meu convívio, nesta vida, que já se foram, ou de vidas passadas e eu fiz algo a eles. E por isso que hoje eles desejam, eles têm esse intento e esse intuito de se vingar. Pode passar. Hermínio Miranda, para reforçar o que a gente está trazendo, no livro Diálogo com as Sombras, reforça isso. Poeticamente ele fala que o obsessor e o obsediado são os dois lados de uma mesma moeda, demonstrando que estamos muito próximos. É a cara, a coroa, um lado e o outro. E aí ele está agora do outro lado, porque eu lhe fiz algo. Ou às vezes até nem fiz, mas ele achou que eu fiz. Uma palavra, um olhar, deixar de fazer algo, e aí ficou com raiva, magoado. Pode passar. Novamente, voltando a Sueli Caldas Schubert, ela nos lembra que o obsessor, na relação com o obsediado, é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Ou seja, eu fui o autor ou um dos coautores da dor que ele sente hoje. E a dor que ele sente move-o para que ele vingue-se. É interessante que ela fala para os grupos iniciados em mesa mediúnica que os trabalhadores da mesa não devem tomar partido daquele que hoje é a vítima, porque muitas vezes não compreendemos o enredo ou a história desses irmãos. Pode passar, Alexandre. E aí, isso é uma grande verdade. Para esse irmão, o tempo parou. Às vezes, esse fato, quando a gente começa a dialogar, pode ter sido na vida anterior. Mas, às vezes, se deu a 2, 3 reencarnações anteriores. Mas aquilo ainda para ele é tão marcante e ainda não foi resolvido que ele precisa fazer o ajuste de contas. Para ele, o filme, só existe aquele filme na locadora dele. Ele passa, volta, passa, volta, passa, volta. Ele fica num monodeísmo, ou seja, numa ideia única, uma fixação mental. Então, para ele, o tempo parou. Ele não consegue ver mais nada ao seu redor. Ele não consegue ver amigos, parentes, pessoas que estão tentando ajudá-lo, resgatá-lo, orando por ele. Ele não consegue. Ele só vê a mim. Só vê a minha pessoa e só vê o fato e a cena que o está marcando, que o marcou, que teve a raiva dele. Pode passar. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Obsessão e Desobsessão, também do mesmo título, ele nos lembra que estamos todos nós encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar.
pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Vamos traduzir. Reforçando mais uma vez aquela questão da amizade. Ele gosta do que eu gosto, por isso que a gente estava junto. Às vezes é o marido e a mulher da relação na vida passada. Às vezes eram sócios. Às vezes eram amigos. E, por algum motivo, a gente se desentendeu. Então, muitas vezes, aquele ser não é estranho à minha pessoa. Ele é meu compadre. Ele era meu amigo. Ele era de dentro da minha casa. Ou era minha esposa ou meu esposo, dormíamos no mesmo quarto, na mesma cama, sobre o mesmo teto. E eu saí de casa. E ela não aceitou. E hoje ela quer infernizar a minha vida porque eu infernizei a vida dela. A título de exemplo. Né? Então, nós, quando ele fala nas mesmas faixas vibratórias que respiramos, é como assim? Muitos aqui gostam de um tipo de música. Então, usa aquela frequência de rádio. E começa a conversar com outras pessoas que gostam do mesmo tipo de música. Então, a gente fica numa faixa de frequência vibracional, de sentimentos, de emoções, de gosto. Por isso que ele fala, respira. Faixa de vibração, de pensamentos, de desejos, de gostos. Pode passar. Por isso, André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 18, nos fala que é difícil identificar quem é a vítima, quem é o algoz. Muitas vezes é difícil. Eu estou vendo um retrato pela janela deste momento atual. Mas eu não estou, muitas vezes, ouvindo a história do outro. Eu só quero contar a minha e me vitimizar. Pode passar. E aí a gente pergunta, como é que será nas vidas futuras? E muitas vezes é interessante que a gente se depara com situações tão pitorescas que o ódio é tão grande que você não consegue mover aquele irmão que está querendo se vingar para outra faixa de vibração, para outra imagem. Ele não consegue pensar, por exemplo, na sua família que morreu, ele não consegue pensar nos amores que teve, não consegue pensar nos familiares, ele fica só me vendo, ele fica só me enxergando. E às vezes a gente tem que se utilizar de um recurso, na reunião mediúnica, de regressão de vidas passadas. Às vezes a gente se utiliza disso, para demonstrar que a nossa relação, ela não foi somente na última. E que o papel que hoje eu exerço de algoz e ele de vítima, às vezes na vida anterior, era eu que estava querendo me vingar. Quando a gente volta para outra reencarnação, aí ele vê novamente ele querendo se vingar de mim, porque ele era vítima. Quando vai para outra anterior, e a proporção que a gente vai regredindo, ele vai vendo a alternância de papéis. Esse tipo de recurso nós não adotamos corriqueiramente, mas sim quando a gente percebe um endurecimento muito grande do irmão. E isso faz com que ele desperte e perceba que a relação entre nós dois já perdura há muitas encarnações, só havendo a mudança entre um e outro. E quando a gente percebe que ele fica chocado, que ele fica emocionado, é o momento da gente parar e fazer uma projeção, uma possibilidade, uma perspectiva da próxima reencarnação. Porque se desta forma continuar sendo ele hoje se vingando de mim, eu, ao desencarnar, perceber que foi ele que fez aquilo comigo, para tudo que aconteceu de ruim, para morar no Brasil, para estar aqui em Fortaleza, né? Tipo assim. Se eu perceber, eu vou agora querer me vingar dele. Então ele fica chocado, e aí é o momento de nós trazermos, levá-lo ao pensamento de que deve ter um basta,
que nós devemos parar, que alguém deve parar e deixar que a justiça de Deus, a justiça divina, encontre a melhor forma de nós nos reencontrarmos, de nós nos resgatarmos por meio do amor. Pode passar. Então, diante dessa relação que a gente está trazendo, é importante que a gente conheça alguns tipos. Esse tipo é o que nós entendemos como mais comum, como mais recorrente. Inclusive, até porque o número de espíritos desencarnados é muito superior ao de espíritos encarnados. Então, nós imaginamos sempre que a relação sempre é de lá para cá, do desencarnado para o encarnado, ou seja, eles nos obsediando. Pode passar. Mas nós não devemos esquecer que também existe lá no plano espiritual espíritos que reclamam, que sofrem, sendo obsediado por outros. Por exemplo, os sofrimentos que André Luiz relata no livro Nosso Lar. Fruto, claro, da sua vida passada, das escolhas que ele fez. Mas todo esse sofrimento que ele passa é uma relação de desencarnado para desencarnado. Pode passar. Encontramos isso também. Ou a gente não tem as pessoas que nos perseguem em vida. Que aqui quem não tiver que atire a primeira pedra. De vez em quando a gente se depara. Aquela pessoa que às vezes não quer o meu sucesso, não quer a minha luz, não quer que nada dê certo, fica chateado quando eu consigo obter alguma coisa. Então às vezes a gente se depara com esse tipo de relação, infelizmente, doentia. Pode passar. Mas também não podemos nos esquecer desse tipo de relação de obsessão. Os encarnados obsediando os desencarnados. Aníbal, é possível fazer algo por alguém que já morreu? É. E às vezes não temos noção do que causamos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro, no livro Nosso Lar, há um relato quando André Luiz começa a fazer o seu périplo de conhecimentos, de estudo, de experiências. Ele se depara com a situação que Lises lhe mostra, de um senhor em tratamento no hospital, e é relatado que o tratamento não está surtindo efeito. E André Luiz pergunta, mas como? Esse irmão está aqui nesta casa, nesta cidade, nesta colônia, onde tudo é maravilhoso, tudo é bom, assistido pelos irmãos, com passe, com água fluidificada, com sonoterapia, e nada adianta. Não, André, não está adiantando. Porque os familiares não o deixam em paz. Ele o tempo todo está sendo molestado, atormentado pelos familiares que estão lá na terra. Eles ficam dizendo assim, ah, papai, só deixou dívida quando morreu. Ô, papai, deixou o bem com fulano e não deixou o outro comigo. A divisão não foi justa. Oh, meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora com isso? Ou então, às vezes, vê a família se degladiando. Vê o sofrimento. E aí aquele irmão, com pena da família e vendo o sofrimento, ele sofre também. Ou às vezes é apegado ao dinheiro e vê a família torrando o dinheiro. Ele diz, ai meu Deus, isso é meu dinheiro, pelo amor de Deus. Fica arrancando o cabelo. Eu não posso arrancar mais, né? Eu já evitei esse mal. E aí é interessante o diálogo que transcorre no capítulo. Aí André pergunta, e o que vamos fazer? Se o tratamento não está surtindo efeito, o que é que nós vamos fazer? Eles tenham calma, já sabemos o que fazer. Vamos dar uma pequena carga de problemas aos familiares para que eles esqueçam o falecido. Quer ver outro tipo que acontece na nossa sociedade? E por favor, em nenhum momento eu estou fazendo crítica, eu estou trazendo comentários de ações que nós temos e às vezes não temos a noção das consequências que podem ter. Porque essa relação entre nós, por isso o nome do blog, é muito comum, é muito constante. Às vezes a gente se depara na sociedade com desencarnes, com falecimentos traumáticos, trágico, e que abala
a sociedade, abala as pessoas, os familiares e os amigos. E aí cria-se um movimento social para procurar justiça. Movimentos, cartazes, outdoor, camisas, adesivos, redes sociais. Beleza, tudo bem, acho que a gente tem que encontrar justiça. Mas aquela pessoa que desencarnou, sofrendo já o seu desencarne prematuramente, às vezes, vamos assim dizer, sem fazer uma análise do motivo do desencarne, ele fica atormentado com o clamor dos amigos e familiares, revivendo, reprisando, reencenando as cenas. E muitas vezes a espiritualidade precisa dopá-lo, para adormecê-lo, para que ele se desconecte dessa realidade. Então é um outro tipo de caso que nós podemos caracterizar de obsessão de encarnado para desencarnado. E às vezes com um clamor muito grande coletivo. Pode passar. A recíproca, ou seja, eu gosto da pessoa e a pessoa gosta de mim, ou eu tenho ódio pela pessoa, a pessoa tem ódio por mim, e eu não sei viver sem aquela pessoa, nem ela consegue viver sem mim. E às vezes isso é tão interessante que a gente encontra na literatura espírita, de casos em que os espíritos simplesmente não afastam os dois, porque é pior, tem que ir tratando aos poucos os dois, uma simbiose, o desgaste é grande. Nem sempre é assim, isso aí já é caso extremo. Então, às vezes acontece ambos se degladiando, ambos fazendo, né? Pode passar. Não podemos esquecer a autoobsessão. Eu me obsedio. Ó céus, ó dor, ó vida. Olhe, nada dá certo na minha vida. É incrível. Tudo que eu quero fazer, tem gente com olho grande, nada dá certo. E às vezes só sou eu. Ou então assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não mereço. Então, às vezes, são as crenças de incapacidade, as crenças de não merecimento, as crenças de que não vai dar certo. A gente tem que ter certos cuidados. Pode passar. Na literatura, no livro dos médiuns, nós vamos encontrar esses tipos de obsessão. Obsessão simples, onde o Espírito diz, olha, eu te obsedi mesmo. Tu fez isso comigo e eu estou aí para a gente se entender. E aí? Vai correr dentro? Vai brigar? Tipo assim, né? Estou caracterizando, estou estereotipizando, né? Mas é aquela coisa mais simples, que às vezes é mais fácil de se resolver. Pode passar. A seguinte, ela é mais sutil. Normalmente o espírito que fascina, obsedia por fascinação, ele é inteligente, ele é ardiloso, porque ele mexe numa coisa da vaidade. Ele vai mexer no orgulho da pessoa. E vai ser do tipo assim, Aníbal, olhe, não tem expositor espírita na face da terra melhor do que tu. Aí se o caba é vaidoso e orgulhoso, fica todo cheio. Não consegue nem pisar no chão, fica volitando, né? E às vezes a gente se depara com isso dentro da casa espírita, e aí não aceita ouvir conselho, e ainda diz assim, eu sou seu mentor. O meu nome é tal. Aí às vezes dá um nome bem bonito, bem pomposo. Aí as pessoas estão vendo a besteira que o Aníbal está fazendo e dizem a paz, observa, tem cuidado, abre o olho, olha a vaidade. Não, você está com inveja, você está com ciúme, você não tem a capacidade que eu tenho. Então, fascinação, meus irmãos, temos que ter cuidado. É muito bom quando a gente ouve a crítica construtiva. Demos ouvidos. Pode passar. A subjugação, que é o terceiro tipo, Kardec traz a possessão, mas eu não vou entrar aqui na possessão. A subjugação já são casos mais extremos, ou seja, eu passei pela simples, passei pela fascinação e de forma muito extrema a gente vai trabalhar, vai classificar como subjugação, algo já muito enraizado, algo muito difícil que faz que muitas vezes Kardec, os espíritos, por meio de Kardec, colocou no livro dos médiuns, que muitas vezes eles me subjugam de eu não ter mais o domínio, o controle da minha vida. Tipo, falando sozinho no meio da rua, fazendo coisas que nem eu sei mais, ou seja, não sou mais eu, perco o controle. É algo já muito crítico, muito forte e de mais dificuldade de solução. Pode passar.
Eu quero passar para resumir tudo isso e para poder entrar na parte de tratamento, que aí eu vou ser mais rápido, trazer um vídeo do Amigos da Luz. É um canal, o título é Obsessor, e ele traz justamente um resumo de tudo que nós falamos e vimos. Ele traz de forma de humor, mas tem um grande aprendizado. Então, que a gente possa aproveitar e extrair os ensinamentos, além de rir, né? E descontrair, porque Espiritismo não é só seriedade, não é ficar só sério também não, né? Não, porque o vídeo está na sua área de trabalho, meu amigo. Você disse para eu tirar. Me ajude, minha joia. Passe para o anterior. Olha aí. Agora o áudio eu acho que está baixo. Totalmente baixo lá. Depois eu acho que merece voltar, né, gente? A voz do povo é a voz de Deus, viu, Alexandre? Pode subir. Eu vou tirar aqui o áudio para não. Tá errado. Agora volta pro início. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você destruiu. Você destruiu minha família, mas de forma por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Olha a autoobsessão aí. Tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ser um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, eu só vim aqui bater um papo rapidinho. Trepa. Tá errado. Fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não. Matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, mas de forma por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa. Para de me atormentar, por favor. Eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que errado te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem então, né? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te decidir. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa a distrair com a tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de ficar, tenho que chegar na cotovelada. Eu quero um monte de capeta. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a mão nessa cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora vou embora, que eu estou ficar dando um conselho. Tá? Essa coisa de mentor, eu sou obsessor. Ok? Eu sou, não. Então, né? É interessante porque de uma forma rápida, didática, objetiva, humorística, traz uma série de dicas, toques para a gente. E aí, para que a gente possa compreender como é que eu posso resolver isso, aí a gente traz Kardec na parte de tratamento e profilaxia. Sueli Caldas-Schubert fala que os ensinamentos do Espiritismo constituem um precioso recurso para a obtenção da cura espiritual, de que todos nós necessitamos, nós carecemos. Então vamos ver o que é que a doutrina tem a nos oferecer. Pode passar. Primeira coisa é que nós, na doutrina, estamos embasados no cristianismo, nos ensinamentos do Mestre.
E nos seus ensinamentos, como remédio, vem o amor. Toda a teoria e toda a prática espírita tem como base, como fundamentação, seja religiosa, filosófica e científica, os pressupostos trazidos por Jesus. Então, não existe remédio melhor do que o amor. Pode passar. Então, em cima disso, o que é que nós podemos encontrar dentro da casa espírita? Primeiro, o obsessor não e nunca será arrancado ou extirpado à força. Na verdade, a gente tem que dialogar, tem que perdoar, tem que trabalhar. É o que Jesus falou. Se você vai fazer um ofertório e você se lembra que tem alguém que tem alguma coisa contra você, volta e vai reconciliar-te o quanto antes com o teu inimigo. É fácil? Não. E aí eu sugiro, inclusive, a leitura do Evangelho, nesse capítulo sobre amar os inimigos, onde a doutrina, de forma muito prática, didática, sem hipocrisia, vai falar e vai mostrar que muitas vezes eu não vou conseguir amar meu inimigo, eu não vou conseguir reatar, porque é uma questão às vezes de química, é às vezes uma questão de vida passada ou desta vida, mas os Espíritos, por meio do amor, nos ensinam uma fórmula fantástica. Primeiro, não deseja o ódio pelo teu próximo, não deseja que as coisas ruins lhe aconteçam, não fique feliz quando ele sofre, comece a orar por ele, você vai perceber como as coisas vão mudar, como a situação melhorará. Pode passar. É muito importante, quando a gente consegue, que os familiares venham junto com aquele que está em tratamento. Porque às vezes, a pessoa que está em tratamento, em atendimento, começa a se melhorar. Mas, ao chegar em casa, vão dizer, ô bicho besta, agora está todo bonzinho. O que é que houve? A gente, às vezes, o outro não entende o que é que a gente está passando. Quando a gente começa a falar, então, é muito bom quando a gente consegue fazer em conjunto. Porque muitas vezes são os nossos entes mais próximos a quem nós temos que nos entender, a quem nós temos que nos resolver. E aí, a Casa Espírita oferece o ATE. O JEP tem as quartas e quintas-feiras. Por meio de uma terapia em torno do Evangelho, em grupo, com atendimentos individuais, com paz, com água fluidificada, com orientações, com diálogos fraternos, vai mostrando o que fazer, como trabalhar-se à luz da doutrina e do Evangelho. Pode passar. O estudo. Como o estudo é importante, como é importante compreender essa doutrina tão consoladora, tão libertadora, que nos ensina e que nos ajuda tanto. Nos liberta muito. Pode passar. Outro aspecto que a gente tem aqui aos domingos, a evangelização infantil, a mocidade, a escola de paz, os três funcionando no mesmo horário, como é importante, porque trabalhando as mesmas temáticas, onde muitas vezes jovens ou crianças, os pais às vezes não sabem como lidar ou abordar alguns pontos que surgem na sua vida, às vezes com mediunidade, às vezes com algumas dificuldades, e consegue na evangelização infantil, na mocidade e por orientação que os pais começam a receber nos estudos, começam a receber mais a mensagem de Jesus de forma esclarecedora. O passe, já vamos ter, que é a fluidoterapia, como ele é importante, como ajuda a essa troca de energia, a receber, captar essa energia que vem do alto de bons espíritos, que é repassada por intermediários, pelos passistas. Ajuda muito no tratamento. Também reforçando a fluidoterapia, a água. Nosso organismo é composto essencialmente de água. E como ele é poderoso. Inclusive tem estudiosos que mostram os efeitos da água no nosso organismo, na natureza, diante de reações favoráveis, positivas, desagradáveis, músicas de um tipo, músicas de outro, palavras, agressividade, amor, mostrando como é que ficam as moléculas da água congelada diante dessas reações com estudos em microscópios.
as palestras públicas, onde os expositores procuram com temas evangélicos ou temas voltados para esclarecimento e orientação, trazendo por uma coletânea de obras, esclarecer mais e educar. As reuniões mediúnicas ajudam, mas não é a tábua de salvação, ou até é muito mais. Porque todo mundo quer, eu quero uma reunião mediúnica, porque eu quero resolver logo o meu problema. E muitas vezes os espíritos dizem, beleza, eu vou largar o Aníbal. Mas se o Aníbal não se melhorar, eu posso até voltar. Ou outros que estão na mesma sintonia com ele voltarão. Ou seja, mostrando que eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer, é um remédio. Sueli Caldas-Schubert fala poeticamente que a reunião mediúnica é a boia que você joga ao náufrago, que está lá cansado, já nadou muito, sol na cara, a água salgada na boca, no corpo, já cansado, fatigado, já desesperado porque não consegue chegar numa terra firme, e aí você joga aquela boia, ele consegue se apoiar, ele consegue se sustentar. Então, às vezes, a reunião mediúnica dá um fôlego, ela é momentânea, é passageira, mas o que é eterno é o estudo, é o ATE, né? A ação social, que é o nosso irmão Ramon, porque quando eu começo a me doar para o próximo, eu começo a ter uma compreensão e uma noção maior da dor do outro. Eu começo a se esquecer de mim. Eu me esqueço. O Evangelho no lar, o quão importante ele é, levar a luz para casa. E nessa tirinha dos espiritinhas, dois espíritos querendo perturbar um lar, dialogam. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Aí o outro que chegou antes diz, não vai dar mais. Por que não? Porque eles estão fazendo o Evangelho no lar, ou seja, a luz ali está. Às vezes a presença desses irmãos até é bem-vinda, mas para serem tratados. Olha que coisa boa. Então, aqueles que porventura não façam, peçam orientações. Aqueles que fazem, continue. Aqueles que faziam e pararam, retornem a fazer, porque é muito importante. Pode passar. Devemos nos lembrar sempre. E aí André Luiz fala de duas coisas, pensamento e vontade. Nós somos seres pensantes, somos espíritos. Então, pensamento é tudo, pensamento e vontade é tudo, segundo André Luiz. O pensamento, ele cria as formas, as ideoplastias, ele tem energia, e a vontade, ela dá a direção. Ou seja, se eu não tiver vontade de passar no vestibular, não adianta. Mas se eu estiver com vontade, imbuído, não tem nada que tire, porque eu pensei, visualizei, criei uma imagem mental, e aquilo está acontecendo no plano espiritual, numa dimensão que muitas vezes eu não vejo, mas aquilo está acontecendo. E, dependendo da minha vontade, a minha vontade ela é a energia que move, ela é a energia que dá o tom, que dá a intensidade, que dá a direção da ação que vai ser feita. Positiva ou não. Porque o pensamento, não é que ele é livre, eu posso pensar o que eu quiser. O apóstolo Paulo falava, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso pensar qualquer coisa, mas fique sabendo que meus pensamentos eu estou plantando e depois eu vou colher. A colheita é conforme o plantio, e o plantio é o pensamento. Outra coisa importantíssima, já que eu falei de pensamento e vontade, que está subliminar, que é sutil, é a palavra. Por meio da palavra, eu posso destruir vidas, inclusive a minha, mas eu também posso edificar uma nova morada. Eu posso construir, eu posso mudar, eu posso reprogramar os meus pensamentos. Mas é importante que os meus pensamentos estejam coerentes com as minhas palavras e vice-versa. Então, é super importante que a gente dê a devida importância ao pensamento e à vontade, que muitas vezes não compreendemos a importância que eles possuem, e mais ainda o valor das palavras. Quer ver uma coisa que a gente muitas vezes faz com entes queridos, com nossos filhos? Tipo,
Meu filho, tu não presta. Ô menino ruim. Tu és um capeta. Pense, tá aí que esse menino é a desgraça. Eu me arrependo dele ter nascido. Meus irmãos, com essas palavras, o que é que eu estou fazendo? Jogando para esse ser, para esse espírito. Eu como pai ou como mãe, ou como avó, ou como tio, ou como tia, como irmão. O que é que eu estou construindo? Poderá muito bem ele não absorver isso. Mas a probabilidade de ele absorver é grande. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, tem um jovem de Guarulhos, acho que é Desafiando Falcões, Vencendo Falcões. Eu não lembro o nome dele, se alguém se lembrar aqui e quiser falar. Mas ele, eu assisti uma vez no Jô, ele já viu vídeo no YouTube. Ele deve ter, talvez, em torno de uns 30 anos. Quando eu assisti, tinha uns 28, 26. Ele foi considerado pela revista Forbes um dos 300 jovens abaixo de 30 anos mais influentes do mundo. E ele relata a história dele. Nasceu numa favela em Guarulhos. A sua casa era de terra, o chão. O seu berço era a banheira de dormir e de tomar banho. Era a banheira, não tinha berço. Ele, os vizinhos, de um lado, um era traficante, o outro era assaltante. Novo, jovem, se deparou com o pai preso. O pai perdeu o emprego e conseguiu encontrar uma forma fácil de ganhar dinheiro. Se aliou aos vizinhos e foi para a cadeia. Mas a mãe dele sempre dizia: meu filho, você é bom. Meu filho, você é diferente. Meu filho, você é uma pessoa abençoada. Meu filho, você é uma pessoa maravilhosa. Você vai ser uma pessoa importante na sua vida e na vida dos outros. E hoje ele faz um trabalho social fantástico, por meio de palestras, a ONG dele ajudando outros jovens semelhantes a ele. Então, muitas vezes, essas palavras nossas pegam, mas outras vezes é outro tipo que vai nos ajudar. Tá certo? Por isso que a doutrina nos fala tanto, que a gente fala tanto aqui dentro da reforma íntima. Não adianta eu fazer a reforma de fachada, que é outro vídeo do Amigos da Luz, né? Não adianta. Tem que vir de dentro para fora, tem que ser verdadeiro. As pessoas têm que observar, não adianta aqui ficar falando bonito, com palavras rebuscadas, com imagens, e sair daqui, saiu do portão, a pessoa é totalmente diferente. Seja com gestos, palavras, pensamentos, julgando, falando mal, criticando. Não adianta. Então a gente precisa compreender o valor e a magnitude que é a reforma íntima. E para terminar, terminando já, a importância que Jesus trouxe do vigiai e orai. O vigiai os teus pensamentos, vigiai as tuas ações, vigiai as tuas palavras, vigiai os desejos que chegam a ti e que saem de ti. Quando Jesus fala, não me preocupa não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai vem do coração. Então é importante que a gente esteja a se vigiar e não estar vigiando o outro, Tá com binóculo, a gente é engraçado, a gente tem uma lente imensa para olhar os defeitos do outro, a trave e o argueiro, e para a gente o espelho é bem pequenininho, se possível, bem opaco, para que a gente não se enxergue. E orai. A oração, meus irmãos, ela é de uma importância que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos deparar com os 2 últimos capítulos. Só com preces. E o anterior, falando da ciência da prece. Que a prece é um ato de fé, verdadeiro. É algo religioso, mas também tem uma ciência. Então a gente precisa do recolhimento. E o recolhimento não precisa ser... Aqui nesse momento, algumas pessoas podem estar recolhidas. Espero que não estejam dormindo,
mas podem estar recolhidas, ou seja, estar em paz, estar em harmonia, estar em si e estar com os benfeitores. Então, é um estado de espírito. A importância desse silêncio interior, emanando sentimentos e pensamentos ao alto, elevando-se, como fez Zaqueu, porque é muito bom, a gente quer que os espíritos superiores se rebaixem ao meu nível, para daí a gente se entender. Mas eu preciso também começar a me elevar com bons pensamentos, boas atitudes, boas ações, bons sentimentos, com boas palavras, com bons gestos, com ação social, com caridade, com o olhar caridoso, com o olhar alegre, com o olhar carinhoso, aceitar as pessoas como elas são. Isso é importantíssimo. Então, o orai e vigiai, e o orai principalmente, não só um ato de fé, não só um ato mecânico, mas também a ciência que está por trás disso, fruto do pensamento e da vontade. Pode passar. E por último, a gente falou tanta coisa, e aí fica para que cada um pense, reflita, quando se desdobrar hoje à noite em sono, vá para coisas edificantes, no carro, vá conversando, vá matutando, fique com raiva de mim, porque é bom que quando a gente está com raiva a gente reflete e pensa. Mas o que é que a gente tira daqui hoje? De tudo que foi falado. O que é que está ao meu alcance para fazer? Será que eu estou compreendendo melhor como é essa relação entre eu e o obsessor? O que é que eu posso fazer para me prevenir? O que é que eu posso fazer para melhorar-me? Porque muitas vezes está na minha pessoa. Claro, com auxílio do próximo. Fantástico. Mas tem que começar por mim. De dar os passos, de querer fazer diferente. Então é isso que eu gostaria de deixar ao final. Eu vou pedir para passar só o próximo, encerrando. Só para deixar, como eu falei do blog no início, o endereço do Facebook, ou você pode colocar entre nós, aí o endereço é o link de endereço, e no Gmail, às vezes pessoas que mandam perguntas e a gente procura responder, e às vezes a resposta a gente coloca no blog sem citar o nome do santo, deixando o anonimato, tá certo? Então espero que a gente compreenda, como foi dito o título da palestra, obsessão e desobsessão, só o amor liberta. Muito obrigado. Perguntas? Ou não? Você que avalia aí. Está 9 e 8. Uhum. Mas vai ser o passo coletivo? Passo coletivo. Deixa eu só dar Bem, você vê aí. Agradecer ao nosso companheiro,